Olá, senhores, bom dia, tudo bem com os senhores, internautas? Obrigado por mais um vídeo que vocês vão assistir comigo. Mais um momento de palestra, mais um momento que a gente vai discutir aqui uma temática muito importante. Já saudar todos os senhores e falar para os senhores que o intuito desse vídeo é a gente podermos esclarecer melhor os eventos científicos religiosos. Por que eu chamo de eventos científicos religiosos? Porque ele envolve a ciência com religião. Esse é meu intuito. Um trabalho que eu comecei em 1996 e o intuito meu desse vídeo que eu estou fazendo com os senhores não é mexer com religião, não é fazer críticas à religião, não tampouco falar sobre levar alguém para alguma religião, nem tampouco de cunho religioso voltado unicamente para alguma religião, determinando algum tipo de religião, né? Defendendo algum conceito religioso, mas aqui o que a gente vai debater nesses vídeos, eu peço aí também que vocês dêem um like no outro vídeo que eu fiz, sábado passado, sempre eu vou estar fazendo aos sábados, esses vídeos. Eu quero que vocês dêem um like aí no vídeo passado também, viu? E inscreva também no canal. Vou pedir aí para o senhor inscrever no canal para a gente poder realmente ter esse canal indo mais à frente, né? Hoje nós vamos começar um assunto de tudo o que aconteceu à origem do universo, que se chama a Batalha nos Céus e o Início do Pecado, que está registrado no Apocalipse. No Apocalipse 12, verso 7 em diante, fala que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Todavia já não mais prevaleceram no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Sim, ele foi expulso para a terra. Bem, há o relato bíblico que houve essa batalha, houve essa revolta nos céus, e uma das grandes incógnitas é por que houve essa luta, por que houve essa luta. Também é bom lembrar, galerinha, senhores do meu canal, pessoas que estão assistindo, pais, filhos, crianças, esse vídeo é determinado para todas as idades. O cunho meu é um esclarecimento mais aberto, como eu volto a frisar, não é de cunho religioso centralizado em uma religião. Agora, essa é a ideia que eu estou falando correto. Não é de cunho de levar ninguém para religião nenhuma, nenhum tipo de seita. Respeito todas as religiões, como havia dito no outro vídeo. O cunho aqui é baseado no primeiro livro que foi escrito. É bom também lembrar que a Bíblia, que é um grande erro que as pessoas erram, eles acreditam que a Bíblia é como uma novela, ou como um filme, ou como um seriado. A Bíblia não é um livro feito seguindo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não. Infelizmente, os textos foram feitos por diversas pessoas. Lógico, o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. E Levítico e o próprio livro dele mesmo, de Moisés, foi escrito por ele. Alguns livros foram escritos por ele, outros foram escritos por Josué. E aí vai seguindo a narrativa de algumas pessoas que foram escritos. Mas esses textos, ele era escrito muitas vezes em coros de animais, era feito em cima de um que não era papel, né? Então, como é que você vai poder seguir todo um roteiro de colocar os textos? Pois que a Bíblia, às vezes você está lendo uma coisa aqui
quando chegar ali o assunto já é diferenciado. Porque a Bíblia, aí depois os apóstolos falam que a Bíblia, para se entender a Bíblia, tem que conhecer um pouco ali, um pouco acolá. Ou seja, ela não segue um roteiro justamente como um livro, né? Que segue capítulo 1, capítulo 2, acho que você entendeu. Apesar dela ter capítulo, né? Tem os capítulos e tem os versículos, mas isso não quer dizer que o versículo 2 combina com o versículo 1. E assim por diante. Você tem que ser inteligente para poder compreender. Porque foi justamente, acredito que quando a Bíblia foi escrita, ela foi já escrita com o pensamento que ia ter muitos reis e até mesmo um sistema que ia se revoltar se realmente soubesse o que estava sendo escrito ali. Por isso que a Bíblia foi escrita toda em símbolos, porque se descobrisse o que o apóstolo estava escrevendo, nesse período ele tinha sido até morto mesmo dentro da própria cadeia na ilha de Patmos, que hoje mais escreveu o Apocalipse foi João, né? Na ilha de Patmos. Ele estava preso na ilha de Patmos e escreveu o Apocalipse. Muito bem, ela fez aí uma síntese para os senhores como foi que a Bíblia foi editada. Ela não foi editada seguindo capítulos, depois da sequência daquela história e vem um romance. Não, não tem isso na Bíblia não. Não tem aquele segmento que segue o João, começou ali trabalhando, depois arranjou a namorada, foi nada a ver, ó. A Bíblia é um pedaço ali, um pedaço acolá. Então você tem que ser inteligente. Esse é o erro dos grandes interpretações bíblicas. O erro está aí. Então, senhores, vou puxar aqui um pouquinho mais meu rosto para vocês verem. Esse estudo central cabe justamente ao Apocalipse, a batalha que houve no céu. E o que foi que aconteceu realmente? Por que houve essa batalha? Em primeiro lugar, é que a batalha só aconteceu entre Jesus e Lúcifer. Não aconteceu com Deus, o Deus todo criador, o ser supremo. Não aconteceu com ele. Aconteceu, vou ligar aqui a setazinha hoje logo para mostrar. Aconteceu aqui com Jesus. Porque Jesus, ele não era rei ainda, ele era um príncipe chamado Miguel. O príncipe Miguel. E Lúcifer era um anjo, o comandante da guarda, e ele estava, existe uma hierarquia no céu, hierarquia até hoje que nós humanos seguimos no exército, hierarquia do comandante, do tenente e tudo mais. Então essa hierarquia que justamente foi registrada por Moisés, toda essa hierarquia, também a hierarquia da questão das igrejas, de ter o sacerdote, sumo sacerdote e assim por diante, essa hierarquia tem no céu sim. Então, Lúcifer, sendo o comandante dos anjos, Lúcifer significa portador de luz, um ser que estava sob as ordens de Miguel, que quando veio à Terra se chamou Jesus. A pergunta que eu vou deixar no ar é o seguinte: Jesus, e nós vamos responder essa pergunta, Jesus veio mesmo com a intenção de salvar a humanidade ou foi para se tornar rei? Porque ele não era rei. A Bíblia relata que ele só se tornou rei depois que ele veio à Terra, se tornou humano, e aí ele volta e senta-se no trono à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Até aí o momento ele não era rei. Jesus não era rei nem tinha o nome de Jesus. Jesus recebeu esse nome na terra. E aí eu pergunto aos senhores também, que fica aí para os senhores. Se a batalha não foi com Deus, e aí eu indico um livro muito bom para vocês poderem compreender o que eu vou estar falando hoje. Eu gosto desse livro, depois vocês baixam aí, que é com o escritor Eduardo Soffens. Ele fala da Batalha do Apocalipse. Vocês baixam esse livro, A Batalha do Apocalipse, é muito bom. Eu realmente concordo com o escrito dele, que Jesus, Deus, o Deus Supremo, quando ele fez o universo, não estou falando só da Terra, o universo, que ele criou os anjos, criou tudo,
a Bíblia relata que ele descansou ao sétimo dia. E quando ele foi descansar de ter usado todos os poderes dele, aí foi que começou a ter essa revolta no céu. Deus Supremo, o Pai de Jesus, o Pai de Lúcifer, o Pai dos anjos, estava dormindo. Ele estava dormindo quando aconteceu isso. Mas só aconteceu essa batalha, não foi, as pessoas acham que a batalha aconteceu depois. A batalha aconteceu depois que Adão pecou. Não, não foi assim que aconteceu. A batalha não aconteceu, pessoal, nós vamos ter novamente aquelas interferências, mas eu vou gravar hoje mesmo assim. As interferências da minha rua. Eu moro praticamente numa rua muito badalada e aí tem sempre essas interferências. E acredito que sempre quando a gente está fazendo alguma coisa de Deus, acontece algumas interferências. Porque o inimigo ele não se sente bem com aquilo que você faz. Então, galerinha, a batalha aconteceu entre Miguel e Lúcifer. E o motivo dessa batalha foi justamente, e vai aparecer aqui nos próximos slides que a gente vai conversar. Eu vou logo antecipar logo os slides. O que foi que realmente aconteceu? Deus, o Deus Supremo, reuniu todos os seres celestiais, os querubins, os serafins, reuniu Jesus. Lembramos também que o único ser que não usa asa, que não tem asas, porque os querubins, os serafins têm uma forma de diferenciada. Um tem 2 asas e os outros têm 4 asas. Os mais poderosos têm 4 asas. Os menos poderosos só têm 2 asas. E o único que não usa asa era Lúcifer e Jesus. Os dois não usam asa, né? Os dois não usam essas asas. Inclusive tem muita pintura errônea que mostra Lúcifer com asa, né? Mas é uma pintura do século medieval, não podemos levar em conta aí o período dos grandes pintores que criaram pinturas nas grandes igrejas, pintores que criaram vários quadros, né, que ilustram aí a questão celestial. Eles eram pagos, né, eles eram pagos para fazer essas pinturas e tinha que realmente Michelangelo, alguns aí, eu estou lembrando agora de alguns e vários outros aí que pintaram igrejas, tiveram essa indulgência de tiveram tiveram que fazer essas pinturas, né? Não estou achando porque roubou aqui meu pensamento na hora que esse carro passou. Eu sou muito assim, qualquer coisa tira o raciocínio meu. Então vamos entrando aqui no raciocínio. Então, primeiramente, a guerra não foi com Deus Supremo. A guerra foi com Miguel e Lúcifer. Os dois não usam asa, são seres bem semelhantes ao outro. Quando o Deus Supremo criou Miguel, que é o nome de Jesus, um príncipe Miguel, ele criou para o filho dele, né? O Miguel é filho dele, e Lúcifer também filho dele. Os dois são filhos, porque no céu todos são irmãos. Inclusive nós usamos isso nas igrejas evangélicas. Irmão, irmão. Então no céu todos são irmãos. Não existe essa questão de não ser irmão, né? Lá todos eram irmãos. Hoje também nós vamos saber que Lúcifer, por ter pecado, ele não ficou feio. Ninguém fica feio, já relatei no vídeo primeiro, que ninguém fica horrível por praticar o mal. Essa cultura de Lúcifer com chifre, com rabo, isso aí é uma cultura que do período medieval foi criado justamente para assustar as pessoas. E aí colocou Lúcifer como rabo, com tudo aí que acontece realmente para amedrontar na época os reis e cobrar as indulgências, como eu já havia falado. Essa foi a origem de Lúcifer. Mas Lúcifer está escrito na Bíblia que ele se transforma até em anjo de luz, se possível, né?
Se possível, ele transforma em anjo de luz. Então significa que ele ainda tem poderes celestiais, mesmo caindo do céu depois da luta. Porque ele foi expulso do céu. A Bíblia relata em 12, verso 7, que houve uma peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Ele aparece aí com uma forma de dragão, já porque ele já está perdendo os poderes. Essa luta ele não venceu. Ele perdeu a luta nos céus. Quando ele quis se apoderar do trono de Miguel, que é Jesus. E aí, quando ele quer ficar no lugar do irmão, o irmão trava uma luta com ele, porque acredita que ele está rompendo com as leis universais, as leis que foi implantado por Deus, que é as leis dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos já existiam lá, no céu. Então, com isso, com essa batalha, o Lúcifer, que é o portador de luz, tentou invadir e tomar o lugar de Miguel. Sendo assim, houve toda essa peleja. E aí, para onde é que eles veio? Passar aqui o slide. Agora eu já sei que passando o slide para a voz. Então, quando eu passar, eu continuo. Então, tá aqui, galera. Porque o anjo de luz se transformou em um vilão? Porque o anjo de luz se transformou em um vilão? Por que ele se transformou? Porque ele... É bom lembrar também aqui, ó. É bom lembrar aqui que passou mais um carrinho agora. Vai ficar muito carro passando. Carro que nunca passou, tá passando hoje para interromper a mensagem, mas Deus vai mandar eu fazer essa mensagem. Então, aqui é a batalha. Os anjos do bem estão lá, aqui, ó. Eu vou chamar mesmo o nome de Jesus e não de Miguel, que ele só se transforma em rei depois que ele vem à terra. E ele tá aqui, ó. Ele expulsa, aqui são os anjos caídos. É bom lembrar, ó, aqui, ó, desmistificando que o Adão estava nu, tá aí. Adão estava vestido com essas vestiduras aqui, ó, o branco. A palavra nu vem no espiritual. As pessoas dizem que Adão estava nu. Mas por que foi mesmo realmente essa batalha? Foi que aconteceu. Todos esses anjos aqui, esses que estão sendo expulsos, e aqueles que ficaram ao lado de Jesus, eles participaram da construção do universo. Eles participaram de tudo que existe, até mesmo da formação de Adão. Lúcifer estava no meio da formação de Adão. A única diferença que há é que quando Deus pensou em fazer o homem, ele não quis fazer feito um anjo, com essas asas, senão nós teríamos asa até hoje, né? Eles vão fazer o homem à nossa imagem e semelhança, está em Gênesis. Ele disse que ia fazer o homem imagem e semelhança, ou seja, imagem e semelhança de quem? De Lúcifer, imagem e semelhança de Miguel e imagem e semelhança dele, que são os únicos seres que não têm asa. São os únicos seres que não têm asa. É Miguel, que virou Jesus, Lúcifer, que virou Satanás, e o Deus Supremo, o dono do universo. São os únicos que não têm asa. E aí Deus diz assim, vamos fazer eles a minha semelhança. Vamos fazer o homem. Esta foi também uma raiva muito grande de Lúcifer quando viu que Deus teve um carinho muito forte ao fazer o ser humano. Além de fazer o humano, um ser diferenciado, que seguia todas as normas celestiais, que seguia todo o conceito de estrutura deles, porque ele achava que só Lúcifer achava que só eles mereciam ser o centro, né? E foi daí que Lúcifer começou a passar dentro do coração dele a inveja, né? Aqui em Isaías fala que por causa da tua formosura, por causa do teu esplendor, ó estrela da manhã, tu caíste, tu que debilitava as nações, é quer dizer que ele persuadiu
um terço dos anjos acreditou que Lúcifer seria melhor do que Jesus. Um terço dos anjos acreditou que o governo regido por Lúcifer seria melhor. Então ele já estava conquistando uma terça parte. Ou seja, muito anjo acreditou que Lúcifer seria melhor do que Jesus. Ele começou a implantar de que essa questão de ter colocado o homem à semelhança deles e que as normas de Jesus estavam muito pesadas, que muitos conceitos lá dentro não estavam de acordo com as coisas de Deus. Tem um vídeo também muito bom, um vídeo muito bom que agora estou esquecendo, que fala um pouco também dessa batalha nos céus. Como eu estou aqui só para esclarecer de uma maneira diferenciada, num cunho científico religioso, identificando que, primeiro, a luta foi entre Miguel e Lúcifer, dois irmãos. É bom lembrar que todos são irmãos. Quando eu falo dois irmãos, mas houve já essa luta entre dois irmãos. Sim, assim como no Éden houve a luta entre Abel e Caim, né? Representando justamente, que no primeiro vídeo eu falo isso, justamente essa luta que houve entre Lúcifer e Jesus. Abel representa Jesus e Caim representa o próprio mal. E assim foi essa batalha lá, né? Que eu já relatei tudo direitinho no primeiro vídeo. Você volta lá e assiste. E dá um like aí pra gente. Então tá aí. O orgulho de Lúcifer fez ele perder os céus e sua morada. Está no Apocalipse. No Apocalipse verso 7 e 9. E Lucas 10, verso 10, verso 18, narra a expulsão dele. A gente já verifica aqui nessa gravura de que quando ele foi expulso, ele já começou a perder os poderes. E quando perde o poder, a escuridão o tomou de conta. Como eu disse, por que nós não vemos Deus? Porque nós estamos nesta escuridão. Nós estamos dentro da escuridão. Nós estamos pecadores. E o pecado não se alinha à luz. Senão ele é consumido. Então, como eles transgrediram as leis dos mandamentos, eles transgrediram a lei do mandamento. Eles tiveram orgulho, né? Eles cobiçaram a cobiça. Eles transgrediram um mandamento que foi a cobiça. Cobiçaram o trono. Todos eles cobiçaram, não só Lúcio. Lúcio era o comandante que comandava aí a intenção desse relevantes, né, dessa briga. E aí Lúcio disse: "Não, eu serei melhor para vocês. Eu serei melhor do que meu irmão. Eu vou fazer coisas diferentes que vocês vão se sentir melhor. Nós estamos aqui só para obedecer, só obedece ordem, ordens e ordem. E não temos o direito de muitas coisas." Então eu acredito que foi assim. E Lúcio foi disso. Ele fez agora todo o universo. Para que esse universo? Para nós não podermos ir lá, só apreciarmos. Nós temos o direito de ir no universo, nós temos o direito de viajar, nós temos o direito de aquilo outro. Eu estou pensando com o pensamento humano, não sei, mais ou menos foi isso. Estou pensando com o cunho científico. Mas houve alguma coisa que é um segredo muito forte, porque a Bíblia realmente não relata, como eu disse, a Bíblia é um pouco ali, um pouco acolá. Eu estou usando a Bíblia como conceito de revelação desse conceito religioso, mais abuscado, mais rebuscado, mais diferente. Então houve isso. Eu sei que houve uma cobiça, e cobiça não é permitido porque está nos 10 mandamentos. Todos nós conhecemos os 10 mandamentos, está em Êxodo, verso 20. Inclusive, quando Moisés
foi pegar os 10 mandamentos em Êxodo 19, novamente Deus, o Supremo, é quem vem, não é Jesus. Deus Supremo vem e diz: olha, Moisés, purifica o povo. Não pode se achegar a mulher, porque quando eu chegar na montanha, pode que alguma pedra o apredeje, porque se eles estiverem em pecado, eles morrerão por causa do pecado. Deus, Deus não, Deus não persegue ninguém. Deus se afastou do homem, o próprio Jesus também se afastando do homem. Ele não pode se aproximar porque ele é luz agora, né? Ele agora é o Rei Jesus, o Rei que está sentado no trono perto do Deus Supremo. A Bíblia também relata em Gênesis que há os céus, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Eu acredito que o terceiro céu seja do Deus Supremo. O segundo céu está Jesus e o terceiro céu está os anjos. E aí nós temos o nosso firmamento, que por isso que os cientistas não conseguem encontrar Deus, né? No espaço, nas nuvens, nas estrelas, é apenas chamado de firmamento, segundo a Bíblia relata, né? Segundo o conceito bíblico, que céu, primeiro céu, envolve os planetas, planeta Marte, Mercúrio, planeta Júpiter, todos a orla circular, planeta Terra, e aí vai, estrelas, Sol, tudo é firmamento, tudo é firmamento, não tem nada a ver com o céu, onde estão os seres celestiais. Depois daí é que nasce o primeiro céu, depois do firmamento, que ele construiu o firmamento, ele fez o firmamento foi feito depois da orla celestial. Ele disse em Gênesis que ele construiu os céus dos céus e construiu o firmamento, onde colocou as estrelas, colocou a separação de águas e água, fez a terra, e a terra ele se dedicou a fazer e colocar um ser semelhante a ele. Um ser semelhante a ele. A Bíblia também não relata que ele construiu seres em outro planeta. Não relata que existem seres em outro planeta. Na realidade, pode ter sido aí um pensamento dele construir raças em outros planetas, mas aí não foi construído. Eu acredito que ele queria realmente que os anjos viajassem nesses planetas, né? Nessa orla planetária, e que apreciasse um ser igual, só que diferenciado um pouco, porque era um humano, diferenciado deles, que era um ser mais celestial. Lembramos que Adão ainda tinha todo o contato celestial com Deus. Ele vinha visitar todos os finais de tarde, conversava com Adão. E aqui a passagem que revela que todos os anjos participaram da criação do universo, todos os anjos construíram o universo, inclusive o Lúcifer estava no meio. Lúcifer construiu tudo, a lua, tudo ele estava no meio. Detalhe, quando você olha para o céu, eu quero que você faça esse tempinho de tirar, assim na tarde, você vê, olha as nuvens. Olha as nuvens. Olha as nuvens, as estrelas. Cada anjo construiu uma obra no céu. Cada anjo era responsável de uma obra. O anjo mais artista, o anjo mais conceitual para criar árvore, o ser para criar o sapo, o anjo que criou os peixes, o anjo que criou as montanhas. Inclusive não existia montanha na Terra. Segundo os historiadores, a montanha veio surgir depois do dilúvio. Realmente eu acredito muito também nisso. No dilúvio. Eu vou contar com uma historinha. Eu tinha um conceito de que o homem nunca foi à Lua. Que é mais fácil o homem jogar um satélite no espaço, porque o satélite ele vai com imã
e a terra tem ímã. O homem estudou para isso, que o homem tem inteligência. O homem foi feito com inteligência. Mesmo ele caído, ele não perdeu a inteligência. Só que ele perdeu alguns conceitos por mais mais de capacidade intelectual. O homem foi perdendo devido ao alimento que ele foi ingerindo. Porque o homem, vamos supor o café ele interrompe. O café ele causa síndrome de hemodeficiência na velhice. Né? O café, eu vou usar só aqui o café, porque eu não gosto muito de café. Vou meter aqui falar mal do café. Mas o café ele causa úlcera gástrica, né? Então, o ser humano foi se alimentando desses alimentos prejudiciais e isso vai, o próprio açúcar, então, deixa a pessoa menos. São 7 da manhã, em ponto. Meu computadorzinho recém fala a hora. Obrigado. Às 7 da manhã eu comecei mais tarde um pouquinho, porque o vídeo ficou muito escuro. Da outra vez que eu gravei o primeiro vídeo, aí eu tô gravando agora para ficar um pouquinho mais claro. Apesar de já ter diversos, eu peço desculpa aí. Eu vou fazer um resumo no final de tudo, para vocês que estão ouvindo. E meu intuito não é questão religiosa, nem destruir religião, respeito todas as religiões. O cunho aqui é o cunho científico. Vamos voltar para a minha história. Eu fui ministrar aula, que eu sou professor, fui ministrar aula numa praia. E lá eu fiz muita amizade com os pescadores, eu sou muito assim de fazer amizade com as pessoas. E eles me lançaram um desafio para ir no meio do mar. Eu perguntava sempre como era o meio do mar, aquela coisa toda. Esse professor, vamos para o mar. Agora você vai ter que fazer o seguinte, não você vai provocar. Você vai vomitar, como diz o Matuto, né? Você vai provocar, vai ter vômitos. Você vai ter que tomar uma bicada ou de cachaça, ou tinha lá um produto tipo vinho, que eu esqueci o nome. Eu preferi tomar esse que parecia vinho, né? Eu acho que eu não estou esquecido o nome da bebida, mas é gostosinho, né? É um pouco, tem um pouquinho de doce. Eu fui tomei. É parecido com vinho, né? Sem ser vinho. Um conhaque, né? Tipo um conhaque, acho que era um conhaque mesmo. E aí eu falei, vou tomar isso aqui que é mais parecido com o vinho que eu gosto. Tomei e fui. Então eu descobri uma coisa. Quando nós chegamos numa determinação do mar, que é chamado, que eles chamam meio do mar, as águas que você vê vindo fazendo, as águas do mar que você vê fazendo as ondas, você não vê mais. Em diante a água fica toda parada, fica só um pouco balanceando. E de lá do meio do mar mesmo, que é a zona chamada Zona Proibida, como eles chamaram para mim, eu estou contando do jeito que eles me disseram, só que é a Zona Proibida. Lá você não vê mais ondas, você vê um rio cheio de redemoinhos correndo assim. Inclusive eu fiquei morrendo de medo, eu mandei eles parar o barco. Mais ou menos assim, uma distância de uns 10 metros, eu mandei logo parar o barco deles, barco pequeno, barco de pesca, pescadores simples. Quem cair aí, nunca mais. Muitos de nossos irmãos já caíram aí e nunca mais voltou. E eu disse, nossa, parece um rio lá que eu nadava, o rio que eu gostava na infância de nadar, do mesmo jeito, exceto do mesmo jeito no rio. As correntezas aí são fortes. E aí a gente vendo para a geografia, né, tem as correntezas marítimas, né? E aí eu fiz uma indagação. Se o homem não consegue viajar de mar dentro, como é que ele foi para a Lua, né? Que é totalmente diferenciado. Acho que existe aí um conceito, deixa aí no ar para vocês. Se o homem não consegue viajar de mar dentro, ele só viaja de costeira a costeira, inclusive todas as navegações. Ele viajou, quando houve as viagens, as grandes navegações, ele vinha da Europa, vinha para as Índias, viajando de costa a costa. O que é costa a costa? De um continente para outro continente. E eles não viajaram no Pacífico, o Pacífico é o oceano maior, eles viajaram só no Atlântico, né, que você sai da Europa e chega na América, né, um continente próximo ao outro. E ele arrodeou o cara que disse que deu uma volta ao mundo, ele arrodeou, mas foi só
pertinho dos continentes, né? Ele não viajou de mar dentro para dentro, porque se ele for ali, meu filho, no jeito que eu vi ali, nunca, nem o navio mais poderoso volta. E os navios, ele relataram para mim, que nem os navios mais modernos conseguem viajar ali, nem mesmo os navios grandes que passam lá, que eles dizem que resistem a grandes navios grandes, né, de grandes embarcações que passam durante a noite. E resumindo, então, como há erro na ciência, há erro também na religião. É isso que eu quero dizer aos senhores. Há erro na ciência, há erro na religião. Então vamos para frente. Todos os anjos participaram da construção universal. Somente Deus, o Deus Supremo, construiu Adão. E quando Deus constrói Adão, semelhante ao Deus Supremo, semelhante a Jesus, semelhante a Lúcifer, que os anjos todos eles tinham asa, começou aí a mudança do pensamento de Lúcifer. Vou passar aqui o próximo. Nossa, travou. Vou voltar aqui. Deixa eu voltar para o começo. Só um minutinho aí, pessoal. Houve aqui um erro. E aí a vingança de Lúcifer, né? A vingança de Lúcifer foi realmente se vingar da obra mais perfeita que Deus tinha feito, que foi Adão e Eva. Eles tentaram os nossos primeiros pais, Adão. Lembramos que aqui é um pensamento humano, aqui aparece Adão nu, realmente, né? E não é dessa forma aqui. Adão estava vestido tipo os anjos, inclusive quando ele pecou, que ele conheceu que estava nu, que nu significa espiritual, Deus cozeu, fez roupa para ele, né? E aqui a beleza como Adão vivia no Éden, a beleza do jardim do Éden, né? Aqui é as passagens bíblicas que mostram como era a beleza do Éden. Está em Gênesis 1:26, Gênesis 2, 9, 7, 17, Ezequiel 28, 11, 19. Relata aqui a beleza. Adão, como sempre, gostava muito do, aí do Rei Leão, né, que fizeram muitos filmes aí com Leão, justamente porque essa idealização tão grande com Leão, porque Adão gostava muito e toda a ciência sabe disso. Aí quiser trocar os personagens, botando aí Tarzan, né, e outros, tudo refletindo simbolicamente que não é porque existia um homem que gostava de animais, e os animais eram amigo, né, foi Adão. A mulher e o homem vivia no paraíso aí, no Jardim do Éden, que eu já relatei no vídeo anterior. Vocês dão uma olhadinha lá no Caim e Abel, que eu relato. Em Gênesis 2, 4, 24, a mulher foi a pessoa que conversou com Lúcifer, com o codinome de serpente, que quer dizer traição. Serpente vem do vocábulo, que quer dizer traição. E Adão quer dizer humanidade e Eva quer dizer vida. São duas palavras do grego que eu estou traduzindo aqui. Adão quer dizer humanidade, representa humanidade, a palavra Adão. E a palavra Eva significa vida. É a mulher realmente da vida. E aí, quando a Eva come a fruta, justamente essa foi a primeira vingança de Lúcifer, foi desfazer a obra mais perfeita que Deus tinha feito no universo, que era o homem. Ele mesmo moldou com as suas próprias mãos o homem e soprou nas narinas o fogo de vida. Está em Gênesis
2, verso 7. Gênesis 2, verso 7, que diz que Deus soprou nas narinas e o homem passou a ser alma vivente. A palavra alma vem de dois vocábulos, que vem do nefesh e vem do psique. A palavra alma vem de dois vocábulos, nefesh e psique. Nefesh no grego e psique no hebraico, que quer dizer um ser vivo. Depois eu vou estar falando sobre a questão da imortalidade da alma, que foi baseada aí em Atenágoras, o cara que desfez da imortalidade da alma, né? Dizendo que o homem possui uma alma. E essa crença foi 150 antes de Jesus vir, antes de Miguel vir à Terra como Jesus. Já existia essa teoria de que o homem tinha uma alma imortal. O homem saía, quando ele morria, ele saía essa alma, ia para um lugar reservado. E a igreja foi e se apoderou desse conceito na Idade Média, que favoreceu muito para gerar mais medo ainda, criando Lúcifer um ser com rabo, um ser com chifre, né? Criando aí Jesus com a imagem, uma imagem diferenciada, que é um ser mais com a cor mais branca, né? Com os olhos azulados, alguns desenhos retratam isso. E realmente, como é Jesus quando se fez homem? Como foi a personalidade de Jesus como um homem? Lembramos que ele nasceu como uma criança. O relato bíblico de Mateus, Isaías, todos eles relatam que Jesus era um nazireu. Então, para você entender como era Jesus, basta você saber a identidade de Sansão, porque ele era da linhagem de Sansão. E quem era Sansão na Bíblia? Ele era fraco, era Sansão, era. Sansão não tinha força não, Sansão. Sansão não tinha cabelos grandes, barba. Então Jesus era nazireu. Nazireu. Jesus de Nazaré. Foi até chamado assim. Ele era alto, meu irmãozinho. Deixe dessa mentira de dizer que ele era negro, cabelo cortado. Isso foi depois. Pegar uma passagem bíblica, como já vi várias pessoas dizendo, não, porque lá em Efésios, que o homem não pode, acho que é Efésios, mas eu não vou citar a palavra aqui para não estar contextualizando coisas errôneas, de palavras bíblicas. Mas tem na Bíblia que a mulher não pode ter o cabelo igual ao homem. É o apóstolo Paulo que fala isso. E o homem não pode ter cabelo igual à mulher. Eles querem pegar essa passagem para dizer, os historiadores, os teólogos, para dizer que Jesus tinha um cabelo curto. Não, meu amigo. Quando o apóstolo Paulo falou isso aí, é que existia um conceito religioso na época de questão da mulher usar um pano na cabeça, cobrindo a cabeça, chamado véu. E aí, o apóstolo Paulo, para explicar isso, ele disse que as mulheres estavam tosqueando o cabelo, né? E o cabelo seria como um véu para a mulher. O cabelo seria como um véu, não precisaria usar véu. Precisaria estar se cobrindo. Né? Porque vinha um conceito já de Maria, que Maria usava sempre um véu, cobrindo o rosto. Usava sempre esse véu, porque eles sofreram perseguição pelo rei na época, né? Por ter um filho chamado Jesus, que provavelmente seria um rei, e eles acreditaram que esse rei seria para governar aqui na terra, mas não. Jesus voltaria como um rei para sentar ao Deus Pai Todo-Poderoso, depois voltar. Muito bem. Então, os nossos pais, partindo de Eva, pecaram, né? Caiu aí na artimanha de Lúcifer,
que ele já tinha conceito artimanioso, ele já era o pai, considerado o pai da mentira, né? Porque ele conseguiu enganar os próprios anjos, criaturas muito mais inteligentes do que o próprio Adão. Aliás, Adão era inteligente. Agora sim. Adão tinha mais intelecto do que Eva. Por isso que ele escolheu a mulher. A mulher nasceu por segundo plano. Ela não nasceu na formação como Deus havia feito. Foi retirada uma costela de Adão e foi feita a mulher. Então ela já saiu frágil, ela já saiu ela já saiu mais não tendo a capacidade intelectual toda que Adão tinha. Mas ela era para suprir as necessidades de Adão. Isso não quer dizer que a mulher não seja inteligente. Estou dizendo aqui, porque não é o feminismo cair em cima de mim. Não, a mulher tem capacidades, né, semelhante ao homem. Porque ela saiu ela saiu da costela. Mas ela é aquela pessoa mais singela, aquela pessoa. Por isso que a mulher gosta muito de cuidar do corpo, se pintar e assim por diante. O que eu quero dizer nesse sentido? Quer dizer que a mulher não alcança os mesmos conhecimentos do homem. Agora ela não, o conhecimento dela é um pouco mais limitado. Não é como o conhecimento do homem, que o homem ele age muitas vezes pela razão, tem um conceito mais amplo, né? Na história toda, na construção da energia foi o homem, na construção do rádio foi o homem, na construção de toda a ciência a gente vê o homem. Então, não tem um produto produzido realmente pela mulher, assim, um produto tecnológico. Ela pode ter participado, como muitas mulheres participaram de reis, como o próprio Egito, tinha muitas rainhas que definia algumas coisas junto com o rei. Ela é aquela auxiliadora, como diz a Bíblia. A mulher veio para auxiliar o homem, né, para complementar aquilo que faltava nele. Porque o homem era uma razão, um conceito diferenciado, e a mulher seria o complemento. Por isso que ela nasceu da costela. E Lúcia, vendo essa falha nela, não contou história, foi persuadir ela, né, conversar com ela. Logo conseguiu um retorno que ele queria, né, fazendo com que Adão pecasse e fazendo aí um desfeito para chamado Miguel. Miguel, que era Jesus, que se tornou Jesus. Porque Miguel gabava muito a construção de Adão, porque ele teve mais a participação na construção de Adão, mais do que Deus. Deus o observava quando ele construiu Adão, né? Jesus, por isso que ele veio resgatar o homem. Jesus foi o responsável da construção do homem. Cada anjo foi determinado para uma construção. Do peixe, da árvore. Cada anjo desse aí. Uma árvore é muito importante, uma árvore. Você já pensou um anjo que pensou em fazer uma árvore? Já pensou no anjo que pensou em fazer a água? Nossa, que coisa incrível. O anjo que fez as nuvens. Eu acredito muito que o anjo que fez as nuvens é um artista, né? Porque as nuvens, nossa senhora, às vezes eu olho e acho muito lindo. Então vamos para frente. Então Adão e Eva, vítima da desobediência, seguiu aí para fora do Éden, já vestido com as roupas que Deus tinha feito. Segue aí para uma terra diferenciada do que eles viviam. O paraíso, deixando o paraíso, segue aí para outra terra, que eu conto essa história no primeiro vídeo de Caim e Abel. Uma terra árida, Eva sentenciada a sentir dores de parto e sentir tudo que a mulher sente hoje, né?
mais impossibilitada de várias outras coisas. Então o pecado de Eva foi maior, a sentença de Eva foi maior, de Adão foi para cultivar. Os cultivos de Adão seriam totalmente diferentes do que ele viu no Éden. Ora, sair de um canto maravilhoso para ir para um lugar. E aí, olha já o semblante dessa imagem eu coloquei porque reflete o que eu falei no primeiro vídeo. Ele já sai totalmente entristecido, envergonhado. Como é que essas pessoas podem ter realmente ter tido filhos com capacidade gerencial? Que eu conto lá no Caim e Abel, que o problema foi porque os pais estavam em grandes depressões pela perda do Éden. E eles sentiram realmente isso. A perda do Éden foi muito cruel, vendo que eles foram culpados. Inclusive, eles mesmos colocaram a culpa, está em Gênesis. Quando a mulher pecou e Deus se aproximou e disse: Eva, o que foi que tu fez, Eva? A serpente me enganou. Quando ele chega para Adão: Adão, por que tu fez isso, Adão? A mulher que tu me deste, ela me fez isso. E hoje, até hoje, o homem continua com esse pecado que ele construiu através de Lúcifer. O pecado de não assumir suas próprias culpas. Sempre colocar seus defeitos nos defeitos dos outros. A gente tem isso, tá, gente? Não, foi você. Não foi você. Não foi você. E aí generalizou ainda mais, né? Ó, fulano de tal é isso, é aquilo, aquilo outro. Generalizou esse pecado cada vez mais, né? Então nossos pais aí saíram e colocou nós todos nesse ciclo da batalha universal. Aqui Lúcifer foi proibido de entrar nos céus. Lúcifer, ele tinha, mesmo depois que ele expulso, em Jó 1, versos 6 e 12, Ezequiel 28, 17 e 18, conta essa história. Ele tinha o direito de ir até os portões do céu, ele tinha direito de ir lá. Ele captava o que estava acontecendo no céu, as reuniões que tinha lá, sempre existiam. Sempre os anjos se reuniam, sempre existe esse conceito. Por isso que sempre à tarde Deus vinha falar com Adão. Porque eles tinham essa reunião sempre de 6 horas da noite, né? Inclusive eu já contei lá no primeiro vídeo que quem mudou às 6 horas para 12 horas foi Constantino junto com o Papa Leão X. E que ele mudou o sábado para o domingo foi o Constantino, o imperador, que fez essa mudança. Você depois verifica aí na história que é verdade, viu? Ele fez essa mudança, mas até o meados aí, antes de Constantino, as pessoas seguiam esse conceito de finalizar o dia às 6 horas. Porque realmente quando Deus foi enterrado, diz que foi na 9ª hora do dia. E qual é a primeira hora do dia? A primeira hora do dia é 7 horas. Acabou de dar, já estou na primeira hora do dia. Se você contar a primeira hora do dia como 7, vai dar 24, 6 horas. Então, 24 é de umas 6 horas, outras 6 horas. Então, Constantino, sabendo disso, ele disse: bom, vou mudar agora para meia-noite, para 12 horas da noite. E ele foi e desfez todo o conceito por perseguições religiosas. Ele desfez esse conceito das 24 horas, transformando de 12 em 12. Só isso. Ele com certeza deveria ter auxílio de alguns matemáticos, né, para fazer essa mudança do calendário e também das horas. Ele só somou mais 6 horas, que 12 para 12 dá 24, né? E o calendário bíblico mesmo é de umas 6 horas a outras 6 horas. Eu ainda sigo esse conceito antigo, né? Eu acredito que o dia termina realmente 6 horas. Eu não sigo o calendário de Constantino. Eu sigo assim, né? O calendário normal que a gente está aqui, tem até um na parede, aqui no computador. Eu sigo porque eu tenho que trabalhar, né? Tenho que seguir.
os dias da semana, né, e tal. Mas para mim é assim, quando chega 6, daqui a pouco 6 horas, para mim vai terminar o sábado e começa o domingo. O domingo é o primeiro dia da semana, segunda 2, terça 3, quarta 4, quinta 5, sexta 6 e sábado 7. Em Gênesis verso 20, você vai ver os 10 mandamentos. Os mesmos mandamentos que nós estamos discutindo, que foi o motivo e a causa da expulsão de Lúcifer, foi a desobediência dos mandamentos de Deus. Lúcifer foi expulso devido à desobediência dos 10 mandamentos. Meus amigos, nesse vídeo vai ter muitas interrupções, porque eu moro numa rua meio badalada, né? Mas eu acredito que vai dar para vocês verem aí. Já apareceu vários, até carro que nunca veio aqui veio. Quando você está nesses assuntos, a orla universal tende a atrapalhar, porque as forças maléficas são maiores do que as forças do bem. Você tem que entender isso. E aí eu vou explicar por que as pessoas morrem tanto na virada do ano. Chamada até virada, que eu acho muito horrível esse nome, né? Na mudança de ano. Porque a circulação universal, inclusive os cientistas já calcularam isso, que é a rotação e translação. A Terra zera, ela vai zerar, vai se tornar no zero. Quando ela zera, os efeitos colaterais são maiores. Então, por isso que algumas pessoas não resistem a esses efeitos e acabam morrendo. E algumas pessoas facilita que as forças maléficas que estão mais tendentes, porque na virada do ano, os anjos do bem se afastam mais da terra, cada vez mais, porque nós temos os anjos do bem, inclusive nós temos os nossos anjos de guarda, que Jesus possibilitou isso quando ele veio resgatar a raça humana que ele havia perdido. O objetivo de Jesus ter vindo à terra foi para resgatar o que ele havia perdido como um príncipe. Ele venceu a batalha no céu e venceu como humano. Ele venceu Lúcifer 2 vezes. Venceu como humano e venceu nos céus. A primeira batalha foi no céu e aí ele veio como ser humano para simpatizar com o homem. Ele sabia por que o homem pecava tanto. Porque desde aquele momento que Adão e Eva tinham comido a fruta, só tinha cada vez mais tinha criado efeitos colaterais voltados para o pecado. Primeiro pecado de Adão, recebe a sentença da terra amaldiçoada. Depois, Caim mata o irmão, recebe outra sentença da questão de mortes. Quem matar, essa vingança se gera cada vez mais vinganças. E aí, mais outra maldição. Depois vem a questão de Noé, mais outra maldição. Aí depois vem de Ló, mais outra maldição. Depois vem todos os homens escolhidos por Deus, transformaram num pecado, transferindo para a humanidade. Como eles eram escolhidos por Deus, o teste estava sobre ele. Jó foi testado, mas Jó foi um dos caras que venceu as tempestades. Ele conseguiu não amaldiçoar Deus e conseguiu proibir Lúcifer de ir ao céu. Acabou Lúcifer, não pôde ir mais no céu, né? E a Bíblia relata que ele está ao derredor da terra. Inclusive está aqui apresentando como ele preso numa corrente, né? E aí a luta passou agora para as potestades do ar. Está em Efésios 6:12, Colossenses 1:16, Efésios 1, de 20 a 22, Epístola 1 de Pedro 2, verso 10 e Tito 3, verso
Tem várias passagens bíblicas mostrando essa luta entre o bem e o mal. Não parou, meu filho, não para até hoje. Lúcifer não se aquietou. Lúcifer não se aquietou, continua nessa batalha. E qual é o princípio de Lúcifer? Acabar com a semelhança de Deus, o homem. E como ele acaba essa semelhança? Destruindo cada vez mais o homem e adentrando cada vez mais o homem no pecado. A ponto de transformar o homem em um monstro. A ponto de transformar o homem cada vez mais, como mostra aí alguns caras aí, em alguns filmes, em zumbi. Inclusive o próprio Jesus, quando esteve na Terra, ele disse o seguinte. Ele disse que quando uma pessoa for enterrar uma outra pessoa, ele disse assim, deixa os mortos enterrar os próprios mortos. E o que significa esses mortos enterrar os próprios mortos? São pessoas que já estão sem o Espírito Santo. São pessoas que já perderam cada vez mais a ponte celestial. Pessoas que já perderam o pouco de luz que tinha nele. Nós temos um pouquinho de luz. É como eu falei no vídeo anterior, o vídeo 1. Se nós deixarmos a força maléfica invadir mais, ela vai dominar. Nós temos que ter equilíbrio, como o Yang Yang. Nós temos que não deixar que as coisas más nos atrapalhem. E aí está descrito na Bíblia, né? Eu vou voltar de novo a descrever essas passagens. Romanos 1, 26, 27 diz que nos últimos tempos o homem trocaria seu contato natural. Isso faz com que realmente o homem perda cada vez mais o contato com Deus. E isso que Lúcifer quer. Lúcifer quer guerras, ele quer o homem mudando seu contato natural, o homem casando com homem, mulher casando com mulher. Primeiramente, eu quero dizer aos senhores que eu não sou contra e nem sou homofóbico. Aceito, cada qual siga o seu caminho da forma que quer. Nós temos o livre-arbítrio, temos o direito de escolher e de escolhas. O que eu estou dizendo aqui é apenas um relato científico religioso. E está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia, o primeiro livro não pode ser mentira. Eu acredito muito nisso. Que o homem trocaria o seu contato natural. Romanos 1, 26, 27. Em segundo, e na epístola fala que nos últimos tempos o homem sobrevirão tempos difíceis. Pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, blasfemadores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Está escrito também na Bíblia. Agora eu perdi a passagemzinha, porque eu fiquei aqui entre dois sentidos, né? O sentido desse relato, de que eu estou falando apenas que Lúcifer, a intenção dele é destruir a raça humana, transformando a raça humana sem o Espírito Santo. Transformar a raça humana sem mais um pouco de luz. Assim como ele perdeu a luz, a intenção dele é destruir aquilo que Deus constituiu no Éden. E ele tem batalhado para isso. Ele quer desfazer, para ele rir, ele ri, né? Ele ri de Jesus, né? Porque Jesus foi o construtor de Adão. Jesus fez a modulação todinha do homem. E também foi o construtor de Eva. Jesus foi o construtor. Apenas Lúcifer e os anjos observavam essa construção. Como eles participaram de tudo, eles o observavam. Depois que Lúcifer foi expulso do céu,
ele passou aí a elaborar outros planos. Esse plano foi a destruição do ser humano. E aí, eu acredito que os outros planetas ia realmente ser constituído uma raça lá. Por isso que eu disse que não, porque foi que parou a construção de raças no planeta. Porque Deus Supremo tinha feito para colocar seres em todos os planetas. Não fez porque quando ele acordou do sono dele, era o conflito feito entre o Lúcifer e Miguel. Feito o homem pecar, aí veio toda a questão de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e aqui até chegar onde nós estamos, na multiplicação dos seres humanos. Porque Deus disse, se multiplicará o ser humano e encherão a terra. Essa promessa foi dita e está cumprida. Assim como a promessa dos pecados foi generalizando dentro do homem, assim também não pode ser quebrado o que ele disse. O pecado foi gerado, continua gerando pecado. Assim sucessivamente. E esse conflito hoje é travado na potestade do ar. O conflito entre os anjos e os anjos do mal. A luta fica na potestade do ar. Está aí as passagens para vocês verem, Efésios 6, verso 12, Colossenses 1, 16, Efésios 1, 26, 22 e assim por diante. Galerinha, primeira vez que eu falo um vídeo grande, já vai grande, um vídeo mais de uma hora, eu já vou quase encerrando aqui. E aí, Deus, mesmo com tudo que aconteceu, Deus ainda cuida da terra, derrama todas as suas bênçãos, Jesus, né? Derrama todas as suas bênçãos aqui, tá aí as passagens, que Deus cuida da terra, cuida do cosmos. Tá? Salmo 37, 18, verso 19, Salmo 28, 7, 9, Salmo 65, 9, Mateus 6, 26, 1 Pedro 5, 7, fala que Deus não para de cuidar da terra. Há muitas pessoas que dizem, Deus abandonou a terra. Ele não abandonou, ele teve que se afastar. E aí, Jesus, vindo na terra, ele se torna rei, né? Resgata o ser humano, mostra como vencer o inimigo, dá a oportunidade da imortalidade da alma, novamente, e aí ainda mais os anjos do mal ficaram com mais ódio ainda, quando Jesus fez isso. Porque se os anjos pecar no céu, hoje, eles são destruídos imediatamente. Ele não tem a possibilidade de morrer e renascer para um julgamento, como nós temos. E Lúcifer ficou com mais ódio disso, porque Lúcifer sabe, se Deus quiser destruir, ele destrói e já era. Inclusive a Bíblia relata em Apocalipse que ele será destruído pelo sopro da boca de Deus. Deus Jesus, né? E aí derrama as bênçãos, nós temos os anjos de guarda, o anjo de guarda que é o anjo que é o chamado portador da luz nossa, né? E se nós continuarmos com esse anjo de guarda, ele vai estar perto da gente. Como ele se afasta? Quando o anjo mau se aproxima da gente. E como se aproxima você, entrando numa festa, o anjo de guarda não vai estar lá. Você indo no lugar que tem muita gente fumando, o anjo de guarda fica do lado de fora, né? E se você morrer lá, você praticamente, se não tiver feito nada bom, provavelmente não estará perdido, né? Segundo alguns relatos de alguns estudiosos. A pessoa morrer sem um anjo de guarda perto, ela se considera perdido. Não será resgatado mais, né?
E aí a volta de Jesus, Jesus que é relatado muito mal pelos estudiosos, dizendo que não tem cabelo. Jesus era nazireu, tinha cabelo alto, forte. Inclusive ele expulsou mercadores de dentro da igreja. Era um homem forte, alto, era um Sansão, como Sansão. Só que ele agia diferente de Sansão. Era um homem que agia com as palavras, manso, humilde, um homem que tinha um princípio de resgatar a humanidade e resgatar o homem e conseguir se tornar rei dos reis, senhores dos senhores. Hoje, Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele está acima de todos os anjos. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus dos deuses. Né? E a volta de Jesus é a restauração da terra, porque nós vamos morar aqui. Outro erro de pregações erradas é falar que nós vamos morar no céu. A palavra céus significa céus mudado. A Bíblia no Apocalipse relata que será implantado a Nova Jerusalém aqui na terra. Mas para ela ser implantada aqui na terra, Deus vai purificar essa terra, colocando fogo nela. Para isso, ele vai resgatar as pessoas que tiver feito bem. Aí as pessoas vão para o céu. Outro detalhe, outro erro, é sobre a submissão de que os mortos vão ressuscitar e vão lá para o encontro com Deus. Isso está em Coríntios. Você dê uma olhada lá em Coríntios, segunda epístola de Coríntios. Acredito, não estou lembrado do capítulo, mas acho que é o 51 em diante, versículo 51 em diante, onde nós as pessoas que tiver feito bem, vai ressuscitar com novos corpos transfigurados para poder receber o Deus Supremo. A pessoa morre no livro de Eclesiástico, a pessoa vai para a sepultura. Não tem essa do cara sair, morrer e ter uma alma que vai para um lugar determinado. Não existe isso. O lugar determinado é a sepultura. E a sepultura vem de um vocábulo chamado tátaro e sheol, significa inferno. A palavra tátaro e sheol significa inferno, ou seja, as pessoas que estão lá na sepultura estão no inferno. Nossa, é incrível falar isso, mas é verdade. Essa é a palavra inferno, vem de lugar subterrâneo. É o lugar onde ficam os mortos. Esse é o grande benefício de Deus. Retirar a pessoa do inferno e dar uma nova vida para ele habitar no novo céu e nova terra, que está em Apocalipse. Todos nós que conseguir entrar nas portas do céu, que vai ter um momento investigativo, um momento onde as pessoas vão entender, Deus só vai destruir a terra depois que todos os seres humanos bons que fizeram a bondade aqui passar por um momento de investigação. Ele vai perguntar, não, por que meu pai não está aqui? Por que minha mãe não está aqui? Vamos supor, né? Uma suposição. Por que minha esposa não está aqui? Aí você vai ver todo, as causas serão abertos os livros, o livro da vida, e lá está a sua história, é a história da pessoa, por que ela não foi salva? Por que ela não está lá com os corpos transfigurados e louvando no céu? As pessoas maldosas que não herdarão a vida eterna, ficarão aqui com Satanás, aqui na terra. É o período de 1000 anos que se refere a um milênio. Satanás vai ficar aqui até os justos saber os motivos, as causas e circunstâncias de toda a origem universal. E terá um momento com o Deus Supremo, o Deus dos deuses. Deixa eu passar aqui o carro para me finalizar. E assim, senhoras e senhores, virá um novo momento na vida. Então cabe cada um de você, cada um de nós,
fazer o que é bom nessa terra, porque a única coisa que nós levamos desse mundo é a nossa inteligência e nossas boas ações. O resto tudo fica aqui. Se você, as nossas boas ações nos constitui herdeiro dos céus, mas nossas maus ações nos constitui inimigo de Deus, inimigo das cortes celestiais. Deus não persegue ninguém, Deus não mata ninguém. É tanto que ele vai dar esse momento de investigação ainda, depois de tudo. E a terra vai ficar aqui só os maus e Lúcifer. Os santos serão arrebatados. Essa questão do arrebatamento são os anjos que vêm pegar os seres humanos que tiver feito bem, para passar lá o momento de investigação, né? O momento que Deus vai abrir os livros e contar todas as histórias. Depois ele vem, destrói Satanás com sopro de vida, e todas as pessoas que tiver feito mal, taca fogo na terra, só com os maldosos, e isso é a segunda vinda de Cristo. As pessoas acham que Deus vem e vai logo já vem com fogo abrasador destruindo todo mundo na terra, não. Eles primeiro vai resgatar o justo, depois é que ele vai destruir a terra com fogo, porque não vai criar novamente o que foi criado no céu, a dúvida. Os anjos ficaram em dúvida. Um dos motivos de Jesus ter vindo à terra foi para tirar a dúvida dos anjos que ficaram fiel a ele. Se Deus realmente era justo. Então ele veio como pessoa humana, sofreu, resgatou o humano, se transformou rei, porque até aquele momento ele era príncipe. Tanto ele era príncipe, como Lúcifer era príncipe. No mais, senhores, um beijo no coração. Confie em Deus, confie na palavra da Bíblia. Faça o bem, sem olhar quem, né? E um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo, se Deus, aquele Pai, nos permitir.